Se um teste de QI te pede para completar uma analogia sobre uma música clássica ou geometria avançada, ele está medindo seu potencial intelectual ou apenas o quanto seu pai gastou na sua escola? Nesse exato momento, o destino da sua carreira e a forma como a sociedade te rotula depende de um número criado para padronizar soldados e operários. Mas a verdade é que o QI é o teste perfeito para criar gênios burros. Mas peraí, antes que você se sinta ofendido ou validado pelo próprio score, você acabou de demonstrar por que a psicometria é uma ferramenta de controle social. Você clicou nessa imagem do Einstein com o selo de burro porque seu cérebro busca padrões de autoridade para desafiar ou seguir. Eu vou te provar que o teste de QI ele não passa de uma mercadoria de elite. E se você dedicar sua atenção a esse vídeo, eu vou te mostrar como Einstein, Darwin e o chamado efeito rede provam que a ciência da inteligência opera dentro de um consenso econômico e não de cognição pura. Você vai entender finalmente por que talvez você se sinta um gênio incompreendido que nunca sai do lugar, e por que pessoas medíocres estão em cargos de liderança enquanto você processa tudo, e como sair dessa armadilha de medir sua vida por um dado que nunca refletiu quem realmente você é. Vamos descobrir por que o mundo está cheio de gênios que não sabem o que fazer da vida. Bom, teste de QI. Você sabia que a ciência por trás desse teste é a psicometria? Ela é meio que uma área braço da psicologia que foca na mensuração de estatísticas e fenômenos psíquicos. O que isso significa? Significa que a psicometria ela vai medir coisas que a gente não pode tocar. Então essas coisas são inteligência, personalidade, ansiedade, depressão. Mas a psicometria não faz isso com fita métrica, ela faz isso com construtos. É basicamente um instrumento que traduz comportamento em respostas e dados numéricos confiáveis. Não é a intuição do terapeuta, é um método matemático. E aí que para fazer essas contas é necessário de uma base teórica. A maioria dos testes modernos, eles se baseiam na teoria CHC, que é mais ou menos o seguinte: ele organiza a mente em 3 níveis de importância. O general, que é o fator G, os chefes de departamento, que são as habilidades amplas, e os soldados, que são as habilidades estreitas. O general seriam as pessoas que vão bem em testes de lógica, vocabulário ou memória. E se a pessoa for bem aqui, ela vai ter tipo que a máquina básica dela super potente, que é esse setor G. Os chefes de departamento, que é um exemplo que eu tô dando, os nomes não são esses, eles são divididos de 10 a 16 colunas de inteligência. Então, por exemplo, a gente tem a inteligência fluida em uma dessas colunas, que é a sua capacidade de resolver problemas que você nunca viu antes, é o processamento bruto, e a inteligência cristalizada, que é tudo que você aprendeu com cultura, escola, vida, ela é seu banco de dados. Pensa como se ela fosse um software, onde está todos os seus arquivos instalados ali. Os soldados é onde estão as dezenas de habilidades muito específicas, como velocidade de leitura, memória de dígito, capacidade de rotacionar objetos na sua mente. Então aqui a gente tem a base dessa teoria. E aí como que esses testes coletam dados? Eles fazem isso através de amostras de comportamento. Então é através do seu desempenho em tarefas que exigem inteligência. E aqui tá os pilares dessas análises, que é compreensão verbal, ou seja, o vocabulário e a capacidade de explicar conceitos da pessoa, organização percentual, que é como você identifica padrões, figuras, memória de trabalho, como você mantém e manipula informações na sua cabeça, e a velocidade do seu processamento, quão rápido o seu cérebro executa uma tarefa simples e repetitiva sob pressão de tempo. Show? Então você vai lá e vai fazer isso. E se a sua pontuação der mais que o geral da população, pronto, você é um gênio, você tem um QI alto. Você é um Einstein, você é mais inteligente que a maioria da população. Mas, peraí, quem faz teste de QI? Quem é a maioria da população que faz esse teste? Vamos pesquisar um negocinho aqui? Em 2026, a média nacional de valores do teste de QI é de R$ 1.500 a R$ 4.000, dependendo de onde você está. Mas, se esse é o teste para medir a inteligência humana, como que ele só é aplicado em pessoas que têm livre R$ 1.500 a R$ 4.000 para gastar? Hoje, o censo do IBGE é que 31% da população ganha entre R$ 3.400 e R$ 8.100. E aí, para cima disso, é as que ganham mais que isso. Isso significa
que as classes vulneráveis, quase 50% da população, não passam e nunca passarão por um teste de QI. Mas não vamos para esse lado, não. Eu mostrei ali para vocês que o teste vai pegar dados como vocabulário, lógica e referência. Você sabe sobre o que esses dados dizem? Mais do que inteligência e capacidade cognitiva? Se tem um teste de QI, onde a analogia é um conceito de música clássica ou geometria avançada, esse teste está medindo a inteligência fluida, o quanto o pai da pessoa pagou na escola dela. Mesmo aquelas pessoas ali que estão ganhando R$ 3.000, que os pais lutaram para colocar o filho na escola particular, essa criança ela vai carregar bagagem igual as outras que já vivem nesse mundo. Olha só, a escola particular ela vai fornecer o conteúdo técnico, mas o hábitos, que é um conceito cunhado pelo Pierre Bourdieu, que explica como a classe social molda nossos gostos, posturas e conhecimentos invisíveis, não. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que na casa de uma família de classe alta, o repertório que essa família dá sobre viagens, as discussões que eles têm sobre política nacional e internacional e o vocabulário rebuscado, ele é absorvido por essa criança por osmose. A criança ela vai chegar na escola com a inteligência cristalizada que eu falei ali, estimulada. E o teste de QI valoriza essa inteligência. Enquanto o colega rico está viajando para o exterior e frequentando museus, a criança lá da família de R$ 3.000 muitas vezes vive numa realidade de restrição. Então, no teste de QI, quando uma pergunta pede para associar um conceito a algo que se vê em viagens ou em um estilo de vida caro, a escola não é suficiente para compensar essa falta de vivência. Quando essa criança senta para fazer o teste, o fator G dela, que é lá o general que eu falei, ela pode ter sim um potencial cerebral bruto, mas a pontuação final de QI pode ser menor que a do colega rico, simplesmente porque esse teste mede bagagem acumulada também. O teste, ele acaba premiando a conveniência do ambiente e não apenas a capacidade do indivíduo. Então a ciência está escolhendo os seus gênios e eles são quem tem suporte financeiro para errar, treinar e aprender. O dado bruto do QI, ele acaba servindo para validar uma hierarquia que já existe. O teste de QI, do jeito que a elite gosta de vender, ele não é um termômetro da mente, ele é um atestado de infraestrutura. Enquanto a gente se ilude achando que está medindo o puro processamento neural dos gênios, a psicometria tradicional está, na verdade, contando camadas de privilégio que protegem aquele cérebro do mundo real. É a ciência servindo como carimbo de autenticidade para uma hierarquia que já está pronta antes mesmo da criança nascer. Para o herdeiro que estuda em colégios que custam, sei lá, o PIB de uma cidade, o erro é um luxo pedagógico. Se ele falha, ele tem psicólogo, ele tem tutor, ele tem sono regulado e a certeza que amanhã ele tem um terreno plano para tentar de novo. Já a criança que encara a escola como um lugar onde o estômago finalmente para de roncar, a abstração lógica é uma comodidade cara demais. Como você vai focar no giro mental de um cubo tridimensional se seu sistema nervoso está em estado de alerta máximo, inundado de cortisol, tentando mapear a rota segura para casa para não levar um tiro ou ser assaltado? O fator G que a gente estuda nos manuais, ele acaba virando uma piada de mau gosto. A gente ignora que o cérebro, em modo de sobrevivência, não desperdiça energia com analogias verbais ou geometrias avançadas. Ele gasta tudo para manter o coração batendo e a ansiedade sob controle. Isso é uma estatigrafia do privilégio. O teste de QI é apenas a camada superficial que brilha, mas se você escavar o que sustenta aquela nota alta, não é uma genética superior, é um aporte financeiro para errar, treinar e aparecer. Ai, Janine, mas me fala do Darwin, me explica o Einstein. Essas são pessoas que tinham altos QIs, uma época diferente, né? Você pode falar, a época deles era diferente. Mas o que acontece é que o Darwin, ele não descobriu a evolução por um estalo místico. Ele herdou uma linhagem de prestígio. Ele sentou em uma poltrona paga por gerações de intelectuais. Ele tinha um capital social. Ele tinha uma rede invisível de contatos e portas abertas. Decidiu que a ideia dele ia virar um marco na ciência e não no anonimato. Antes do Darwin sonhar viajar com Beagle, o avô dele já era uma celebridade científica. O nome do avô dele é Erasmus Darwin e ele escreveu Zoonomia, que é um tratado médico-científico onde já sugeria que todas as formas de vida poderiam ter um ancestral comum. Ele cresceu em uma casa onde a ideia
que a vida mudava com o tempo não era uma coisa de outro mundo, era assunto do café da manhã. Ele pôde pensar o impensável porque o avô dele já estava no mato. O avô maternal dele, gente, era um gigante da indústria. Esse avô deu o suporte para que o Darwin pudesse errar. O avô dele era um dos caras mais ricos da Revolução Industrial. O Darwin, ele nunca precisou de um emprego de 8 horas, ele tinha tempo. Enquanto as pessoas se matavam nas fábricas com seus baixos QIs, ele estava se estudando sem se preocupar com aluguel. Os avós de Darwin, eles faziam parte da Sociedade Lunar, que era um grupo de cabeça de elite científica global. As portas que ele precisou abrir já estavam destrancadas pela rede de contato da família. Sem isso, nós nunca veríamos a genialidade do Darwin. O Darwin não foi descoberto, ele foi fabricado por condições ideais, foi investido, ele foi um herdeiro que tinha um capital intelectual e monetário. O Einstein também não foi um milagre que apareceu do nada com seu QI altíssimo. Ele foi gestado em um berço de engenharia eletrônica e de capital cultural. O pai e o tio dele não eram operários, eles eram donos de uma empresa que instalavam sistemas elétricos e fabricavam dínamos. Ou seja, o pequeno Albert Einstein, ele cresceu brincando com a infraestrutura da modernidade, enquanto o resto do mundo ainda estava no lampião. Esse contato precoce com a tecnologia não foi sorte, foi investimento de base. O cérebro dele foi treinado para visualizar campos eletromagnéticos antes mesmo de saber o que era uma equação. Você já deve ter visto por aí que o Einstein ele ia mal na escola, isso é outra mentira, e é uma mentira que é gerada para você acreditar nesse gênio prodígio. O Einstein, desde pequeno, já decorava textos de física avançada com 11 anos. O capital social do Einstein tinha nome, que era o Max Talmud, que era um estudante de medicina que jantava com a família do Einstein toda semana e ele servia como um mentor de elite. Ele entregava livros de Kant e geometria para uma criança de classe média, enquanto a criança da periferia estava tentando entender como que a merenda ia chegar. O Einstein, de 10 anos, ele estava debatendo a crítica da razão pura com o acadêmico. Até o emprego no escritório de patentes, que pintam como limbo dele, foi um amortecedor social perfeito. Não era um trabalho braçal, era um cargo técnico onde ele passava o dia analisando como sincronizar relógios e sinais elétricos em trens. Exatamente o problema técnico que deu origem à teoria da relatividade. Einstein é a prova que a inteligência bruta só vira genial quando o indivíduo tem privilégio de não ter a cabeça ocupada com sobrevivência básica. Se ele tivesse nascido num gueto sem jantar, sem a fábrica do pai, a teoria da relatividade seria apenas um pensamento abstrato, perdido em um cérebro focado com não morrer de fome. O mundo não ganhou um gênio, o mundo permitiu que um herdeiro intelectual tivesse tempo de sobra para pensar o que ninguém mais tinha o luxo de enxergar. O QI que essa galera ostenta na bio das redes sociais não é um diagnóstico de neurociência, é um acessório de branding desenhado para que você se sinta figurante na própria vida. Eles pegam uma abstração estatística, um número que é gerado por um cálculo, e trata como se fosse um órgão físico, uma coisa de ouro encravada no crânio, teste de outras coisas que montam esse teste. É como uma construção de laboratório que serve perfeitamente para validar quem já nasceu com o manual de instruções debaixo do braço. A genialidade ela acaba virando uma personagem que a elite interpreta usando figurinos intelectuais. Quando alguém começa a citar Nietzsche, Dostoiévski, Freud, essa pessoa não está demonstrando inteligência superior, ela está exibindo a sua inteligência cristalizada. Eles pegam um conhecimento que já está neles por causa de escolas de 10 mil reais e vendem como se isso fosse um brilho natural. Quer saber como construir um gênio? Eu vou te ensinar, tá? Para fabricar um Fred Mercury, o gênio, a receita é a seguinte. É bem parecida com a dos outros, mas tem um temperinho colonial. Você vai pegar o pequeno Farrokh Bulsara e jogar ele no internato britânico de elite, na Índia.
para ele ter aulas de piano clássico desde os 7 anos e absorver a etiqueta da metrópole. O gênio do Queen, ele não brotou do nada, ele foi a síntese de uma educação rígida, acesso a códigos de ópera europeia e a segurança financeira de uma família de funcionários públicos do Império que permitiu que ele migrasse para Londres para ser um artista, enquanto o filho do imigrante pobre estava limpando o chão de aeroportos. Se você quer que seu filho seja um gênio, não compra livros de lógica, compra tempo e imunidade ao erro. Garante que ele tenha o luxo de falhar 10 vezes sem que isso custe o jantar da família. Porque a criatividade nada mais é que o subproduto de um sistema nervoso que não está em modo de pânico. A gente chama de dom, o que na verdade é um capital cultural acumulado e neuroplasticidade comprada no varejo das melhores escolas. Quer construir um novo pai da física moderna? Que descobriu a gravidade sozinho? Você precisa de um sujeito que em pleno século XVII já era parte da elite acadêmica de Cambridge. O famoso ano miraculoso de Newton, em que ele revolucionou a ciência isolado no campo, só foi possível porque ele tinha uma mansão familiar para onde fugir, enquanto outros camponeses morriam nas ruas de Londres. O isolamento produtivo de Newton foi um esforço de vontade, foi um privilégio de distanciamento social sustentado por terras e títulos. Enquanto o cérebro dele tinha o silêncio, o ócio e a necessidade para observar a maçã e calcular órbitas, o resto da humanidade estava ocupado demais tentando não virar estatística em uma pandemia sem saneamento básico. Newton, ele não era apenas um cérebro potente, ele era uma estrutura de poder que tinha capital cultural para ser ouvido pelo Royal Society e tempo para transformar obsessões em leis universais. Quer construir outro gênio? Sabe o Mozart, que a música simplesmente escorria da ponta dos dedos dele por uma concessão divina? A genialidade do Mozart foi um projeto de engenharia social. Enquanto a criança comum da época estava aprendendo a não morrer de disenteria ou ajudando no campo, o Mozart estava sendo levado em turnês pelas cortes mais ricas da Europa, funcionando como um pet intelectual da aristocracia. O que a gente chama de ouvido absoluto ou facilidade rítmica é, na verdade, o resultado de milhares de horas de neuroplasticidade forçada em um ambiente onde o erro não era apenas corrigido, mas era impossível, porque o pai dele tinha um projeto que era o projeto Mozart. Ele não nasceu sobre as regras da harmonia, ele foi imerso nela como quem aprende a língua materna, tendo o privilégio de praticar nos melhores instrumentos do mundo e de ser ouvido pelos maiores críticos da época. Ele tocou para a imperatriz da Áustria aos 6 anos de idade. Se ele fosse filho de um sapateiro, com o mesmo fator G da inteligência bruta que ele tem e a mesma sensibilidade auditiva, ele teria passado a vida assobiando no trabalho e morrido no mais absoluto anonimato. Então, se você nunca saiu do lugar, e o gênio sim, aí está a sua resposta. Não basta ter aptidão se você não tem capital, se você não tem as engrenagens certas, tempo para ócio e estudo desde pequeno. Até com quem você janta influencia na sua não genialidade. Você já deve ter ouvido falar por aí, não se fazem mais gênios como antigamente. Eu te digo o contrário. O mundo tá cheio de gênios e alguns deles não sabem o que fazer da vida. O mundo tá entulhado de Ferraris mentais estacionadas em garagens de kitnets, acumulando poeira e frustração. Gente que carrega aquele fator G altíssimo, mas que opera com freio de mão da indecisão. A gente passou aqui na nossa conversa desmascarando como a elite fabrica seus gênios. Mas o que ninguém te conta é que o sistema é excelente em medir seu motor, mas é um completo desastre em te dar volante. Ter um QI de 140 sem um capital social para te guiar ou uma rede de suporte para amortecer suas quedas, como ter um supercomputador da NASA para jogar Pac-Man. Você tem uma capacidade de processamento brutal, mas está usando para nada. Essa paralisia do gênio acontece porque a nossa cultura reitificou tanto o número QI que convenceu as pessoas que a inteligência é uma entidade mágica que resolve a vida sozinha. É a falácia do potencial infinito. A criança que cresceu ouvindo que é especial porque aprendeu a falar e ler aos 3 anos, ou porque decifra padrões que os outros não veem, mas
Ninguém avisa que a vida adulta não é um teste de matrizes. Na vida real, o que manda não é a inteligência fluida, é a sua função executiva, é a capacidade do seu córtex pré-frontal de planejar, persistir e principalmente tolerar o tédio. O gênio perdido é aquele que se viciou na recompensa imediata da felicidade e na primeira vez que o mundo exige esforço bruto e repetição, ele entra em colapso. O cérebro dele está tão acostumado com os picos de dopamina de entender tudo de primeira que ele não sabe lidar com a baixa dopamina da construção lenta e silenciosa de uma carreira. E é aqui que entra a facada sociológica. O mundo está cheio desses gênios inúteis, porque o status socioeconômico ele não serve apenas para comprar livros, serve para comprar o direito de escolher errado. O herdeiro genial ele pode se dar o luxo de ser um artista incompreendido, filósofo de mesa de bar até os 40 anos, porque a estrutura familiar, a rede de proteção estão ali. Já o gênio que vem da realidade de R$ 3.000 por mês não tem esse tempo. Ele não converter o seu fator G em dinheiro rápido para pagar o boleto do plano de saúde, as comidas, o sistema vai triturar ele. Ele acaba virando o cara inteligente que trabalha no suporte técnico ou o estudante brilhante que nunca termina a tese porque está ocupado demais sobrevivendo. No fim das contas, a gente criou uma fábrica de frustração. A gente treina pessoas para serem processadores de elite no mundo que só oferece tarefas de estagiário. O gênio que não sabe o que faz da vida é um subproduto de uma sociedade que valoriza a capacidade cognitiva como um troféu estático, mas que ignora que, sem propósito social e sem o hábitos para navegar no mar de tubarões do mercado, a inteligência é apenas uma ferramenta muito cara guardada em uma caixa fechada. Eles são os herdeiros de um potencial que não podem gastar, que estão vivendo na angústia de saber exatamente o tamanho do abismo que eles poderiam ser e quem o saldo bancário permite que eles sejam. A ideia de que não se fazem mais gênios como antigamente é a maior miopia intelectual da nossa era. O que mudou não foi a biologia do cérebro, foi o funil de visibilidade. Antigamente, a genialidade ela operava em um vácuo. O palco era tão pequeno que qualquer um que conseguisse subir nele parecia gigante. Quantos Einsteins morreram limpando estábulos? Quantos Darwins foram enterrados sem nunca terem visto o mar, simplesmente porque não tinham capital social para serem notados? A história da ciência é o cemitério de gênios sem patrocínio. No passado, se você descobria algo, aquilo levava décadas para se tornar obsoleto. Hoje a gente vive numa entropia de descobertas onde uma tecnologia que é disruptiva vira lixo eletrônico em 6 meses. A genialidade foi diluída na velocidade. O Michael Jackson ele não foi o rei do pop apenas porque ele era bom em cantar e fazia um moonwalk. Ele foi coroado pela ditadura da atenção unificada. Naquela época, se você tivesse na MTV ou nas 3 grandes redes como ABC, NBC e CBS nos Estados Unidos ou na Globo no Brasil, era o único estímulo visual de bilhões de pessoas. Era fácil ser o gênio quando você detinha o monopólio do olhar alheio. Hoje o gênio está trancado em casa, lutando contra um algoritmo sádico para conseguir 1.000 ouvintes no Spotify, enquanto a máquina, que agora não esconde mais, que é puro capital econômico, decide quem vai ser o próximo fenômeno da indústria. A indústria parou de descobrir talentos para começar a instalar produtos, que é o caso, por exemplo, da Ana Castela e do império do agronegócio. Não é sobre uma voz única, é sobre o investimento maciço da Agroplay e das redes de influência que decidem que aquela estética vai dominar até as trilhas sonoras das novelas. Pode olhar aí na novela das 7 quais são as referências, as iniciais da novela. Isso é a genialidade industrializada. Enquanto isso, você vai em qualquer barzinho em Goiás e encontra músicos com uma técnica vocal e uma composição que fariam os clássicos chorarem, mas eles nunca foram escolhidos pelo algoritmo do dinheiro. Eles são os gênios não eleitos, as vítimas de um mundo onde a oferta de talento é infinita, mas a atenção humana é um recurso escasso e caro. Dizer que a inteligência parou é uma piada muito ácida. Nós nunca fomos tão brilhantes. O problema é que agora somos brilhantes, mas quando todo mundo tem uma câmera e uma plataforma, a genialidade deixa de ser um evento místico e vira uma questão de tráfego pago.
O que as pessoas sentem falta não é da inteligência de um Einstein, é da sensação de exclusividade. Elas querem um gênio para chamar de seu, mas o sistema atual prefere entregar um produto que expira rápido para que você precise comprar o próximo gênio da temporada no mês seguinte. A máquina não fabrica mais gênios porque é muito lucrativo fabricar celebridades descartáveis que não questionam a hierarquia e principalmente que não demoram séculos para serem substituídas. O gênio de barzinho em Goiás continua lá, sendo brilhante no anonimato, provando que o QI alto sem o Pix da gravadora é apenas uma estatística silenciosa no mundo que só escuta o barulho do dinheiro. O QI é o teste definitivo para o gênio burro, aquele que resolve matrizes complexas, que decifra analogias rebuscadas, mas é incapaz de enxergar que a sua nota alta é apenas o recibo de uma infância bem financiada. No Brasil de 2026, onde 50% das famílias lutam para se equilibrar com uma vida de menos de 3.400 por mês, ostentar QI elevado é como exibir um troféu de corrida onde você largou 5 metros depois da linha de chegada, enquanto o resto do país ainda estava amarrando o tênis na largada. O gênio possui um desempenho impecável em tarefas desenhadas pela elite, mas ele carece de capacidade de entender que o seu brilho natural foi, na verdade, comprado em parcelas de estímulos precoces, de nutrição de ponta e de segurança emocional. Ele é o herdeiro que acredita no próprio mito, ignorando que o fator G dele só virou estatística de prestígio porque ele nunca precisou escolher entre estudar a lógica das orquídeas ou garantir a merenda no dia seguinte. A ironia mais ácida é que vivemos em um mundo de excessos e de processamento de escassez de palco. Enquanto a indústria instala gênios de laboratório, os verdadeiros titãs da inteligência, da arte, seguem anônimos. Dizer que o QI mede a inteligência é como dizer que o saldo bancário mede o caráter. É uma simplificação preguiçosa que serve apenas para validar quem já está no topo. O teste de QI retifica um número, transforma uma construção estatística em um destino biológico e, no processo, faz com que o moleque brilhante da periferia se sinta burro por não conseguir o dicionário de códigos da elite. No fim das contas, a máquina que fabrica gênios não está interessada na verdade científica. Ela está interessada na manutenção da hierarquia.